Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é José, eu trabalho no Ministério Público de São Paulo, na parte de análise de dados jurídicos, e também sou professor na PUC, né, de São Paulo, mas também na área de jurimetria, que é análise de dados jurídicos. Tá? Então, eu não sou DBA, a parte de DBA fica com os DBAs, então eu sou mais um usuário mesmo do banco, tá? Ah, e vamos lá, eu vou colocar o problema que eu tinha lá no trabalho e por que eu acabei implementando, e na verdade a gente ainda estava em processo de implementação da busca semântica para resolver um problema de RAG, né? de Retrieval Augmented Generation. Não sei se todo mundo tem familiaridade com RAG. Né? Bom, a gente vai ter, amanhã vai ter uma fala sobre RAG. Né? Acho que talvez valha a pena a participar. Eu mesmo quero participar porque parece que vai ser uma perspectiva crítica sobre RAG. Bom, mas vamos lá. Então, aí, então o problema que a gente tinha, eu trabalho com o IA, com o GPT e com o Gemini do Google no dia a dia para extrair dados de decisões judiciais, de petições iniciais. Esse é o meu trabalho, do dia a dia. Eu tenho um volume grande de decisões judiciais e de petições iniciais, e aí a tarefa é sempre extrair informações desses documentos, que são documentos não estruturados, certo? E aí, só que um dos desafios é que a gente tinha um volume de dados, um volume de processos judiciais. E processo judicial você não tem controle sobre a quantidade de peças processuais, a quantidade de documentos, e você não tem controle sobre a quantidade de páginas. Ele pode ter 10 páginas, como ele pode ter 200.000 páginas, um processo judicial. Ele pode ter 1.000 páginas, 2.000 páginas e assim por diante. Então, aqueles documentos, nós tínhamos esse volume de documentos, e o problema é que a gente não sabia onde está, porque esse é um outro problema do processo judicial, que a gente não sabe onde está a informação. Onde está a informação e como é que ela está escrita. A gente sabe que a informação está em algum lugar, mas a gente não sabe, como é documento não estruturado, a gente não sabe como o juiz escreveu, ou o advogado, ou a parte escreveu aquela informação no texto. Tá? Então, o desafio era que a gente usava, eu sempre usei bastante os chamados métodos determinísticos, que são os métodos determinísticos conhecidos, são regex, expressões regulares, você pode usar busca fuzzy, que muita gente usa, e você pode usar também você pode usar FTS também, Full Text Search. Essas buscas, elas se caracterizam por serem determinísticas. Elas têm quase que uma busca, mesmo o regex ou FTS, que é baseada em lemanização, elas são limitadas no sentido de que elas não são necessariamente exatas, mas elas têm uma limitação no sentido de que, como quando você vai fazer a estemização ou lemanização, você vai simplesmente ir para a raiz da palavra. Você não vai resolver o problema de busca semântica, porque você, no final das contas, só vai para a raiz da palavra, e ir para a raiz da palavra pode ser até mais perigoso, porque você tem palavras com um sentido absolutamente diferentes, e que têm a mesma raiz. Então, esses são os problemas de full text search ou mesmo de regex na busca. Outras, tem uma dezena de algoritmos de busca textual. E aí, o que a gente resolveu é partir para embedding, ou seja, subir a massa de processos judiciais para o banco, tá? E embedar, ou seja, criar vetores desses textos e passar a
extrair descobrir quais os documentos daquele processo judicial. Imagine um processo judicial de 1000 páginas e a gente não sabe onde está a informação. Por exemplo, eu queria saber onde estava a seção de um crédito. Tá? Só que a buscar essa seção de crédito, ela nem sempre vem escrita de uma forma clara. Às vezes ela só está descrito, o cedente realizou a cessão nesse momento, ou há uma cessão de crédito para fulano de tal, realizada por fulano em favor de Beltrano. Então, esse era o problema que a gente tinha, porque a gente não tinha segurança de onde buscar, de como buscar os documentos em que havia, por exemplo, essa informação da cessão de crédito. Tá? E aí, a busca semântica com o embedding é que nos permitiu caminhar nesse sentido, de extrair quais os documentos que tinham aquela informação. Eu não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com embedding. Tem, não? Embedding, basicamente, é uma representação numérica de dados complexos, palavras, frases, imagem ou até mesmo objetos mais abstratos, certo? Em um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Ele é multidimensional, mas ele é finito e pré-determinado, esse vetor. Então, no final das contas, é um vetor numérico que representa uma palavra. No meu caso, eu trabalho com texto, vai representar uma palavra, uma frase, um texto inteiro, uma página inteira ou um documento inteiro. O embedding pode representar uma palavra ou pode representar uma página inteira de um documento. Tudo vai depender do quanto aquele modelo suporta. Por exemplo, a OpenAI, o embedding suporta, acho que 8.019 tokens. Salvo engano, é 8.000 e algo de tokens. Que é um número relativamente bom. Um token tem de 3 a 4 caracteres. É um número relativamente bom aí de termos, certo? Mas, por exemplo, o Llama, salvo engano, tem uma capacidade muito menor. E os modelos baseados em BERT, que são os Small Language Models, eles têm uma janela de token muito menor ainda. Então, Então, os embeddings, você vai ter isso, você vai ter essa representação numérica de textos, mas ela vai variar conforme o modelo que você vai utilizar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas aqui, uma comparação básica entre busca com embeddings e busca com FTS, que muitos de nós já conhecemos, o FTS, que tem uma implementação muito boa no Postgres. Então, o embedding, a compreensão textual, ela é alta, permite capturar sinônimos e variações textuais. Então, você escreveu Maria, se entende que ali é mulher, certo? Você escreveu infante, ele vai retornar os documentos que tem a palavra criança, certo? Então, essa é a grande vantagem do embedding, porque ele não se limita à busca exata, ele vai para a busca semântica. O FTS, ela baixa, depende de correspondência exata, ou quase. Ele é menos eficiente para grandes volumes de dados, então leva isso em consideração. É por isso que eu acho que busca semântica. Eu queria esse ponto aqui para mim é dizer: embeddings são muito bons para busca semântica. No entanto, eles têm limitações, assim como o FTS tem limitações. Não dá para você embarcar em um ou embarcar em outro como se fosse a solução permanente para os seus problemas de busca. Tá? A resiliência a erros de digitação, ela é alta, ela consegue lidar com erros de digitação e variações linguísticas, certo? Basta você pensar que quando você vai lá no ChatGPT, faz uma busca e ele retorna ele corrige o seu texto, certo? E ele infere que você estava querendo escrever outra coisa.
FTS é baixa, e a complexidade e implementação. Ela é mais complexa, requer modelos pré-treinados e integração de técnicas de deep learning, certo? Enquanto que FTS é simples, baseado em estrutura de dados como tabelas e listas invertidas, certo? Aqui, eu gosto de mostrar graficamente embedding porque dá uma boa intuição. Então, é só imaginar cada uma dessas palavras dentro de um plano cartesiano, certo? E aí você vai colocar aqui no eixo X, sexo, e no eixo Y, idade. Claro, você pode ter... Eu trabalho na área jurídica, então o meu plano vai ser outro. Eu vou levar em conta um corpus de textos jurídicos, certo? De palavras do direito. Agora, aqui é só para a gente ter ideia de como funciona o embedding de forma intuitiva. Quer dizer, existe toda uma construção matemática, mas eu acho que a intuição ela é interessante para entender embedding. Dá para ver que no eixo X é sexo, no eixo avô, tá? Ele está lá em cima, por quê? Porque a idade, alta idade, e o sexo está muito mais próximo de menino, de homem e assim por diante. Então, se você pensar que cada palavra ou frase representa um ponto no gráfico, no plano cartesiano, fica fácil imaginar que se você construir vetores aqui, traçar uma linha até cada um desses pontos e calcular a distância, por exemplo, calcular o cosseno entre eles, fica fácil saber que, por exemplo, dentro de um plano em que nós estamos levando em consideração sexo e idade, homem vai estar bem mais próximo de avô do que de menina, por exemplo. Ou seja, o ângulo entre avô e menina é muito maior. Ou seja, vamos lembrar que isso é dentro de contexto. Avô e menina dentro de outro corpus, de outro embeddings que foram construídos dentro de outro corpus, ele poderia ser diferente. Por exemplo, se você está falando aqui de fruta, você põe fruta, você põe objetos de uma casa no plano, opa, aí já avô vai estar muito mais próximo de menina do que de cadeira ou de qualquer outro objeto. Então, é isso que a mágica de embedding é isso. Tá? É que cada palavra, cada frase, ela vai ter uma representação numérica, e essa representação numérica vai ser construída com base no corpus em que ela foi levada em consideração. E isso acho que é o aspecto mais importante. Isso também já indica que quanto maior o corpus, melhor o embedding, certo? Supostamente melhor o embedding. Tá? Então, por exemplo, um embedding construído em cima do Gemini ou da OpenAI, do GPT, ele tem uma palavra, o embedding de uma frase ou de uma palavra construídos em cima do Gemini ou do GPT tem uma riqueza muito maior do que um que eu faço lá em casa no meu computador, certo? Não dá para comparar aquele embedding com um que você constrói, por exemplo, com Glove, que são os modelos, ou Word2Vec, que são modelos mais antigos. Tá? Os modelos atuais de embedding são extremamente complexos e ricos. Tá? Aí a escolha do embedding, você tem os baseados em co-ocorrência de palavras, tá? Os mais famosos são Word2Vec e Glove, tá? Não sei se alguém já usou Word2Vec ou Glove aqui, mas são mais antigos, tem aí uns 15, 20 anos de existência, esses modelos, e eles são construídos de forma até, assim, com métodos estatísticos tradicionais, tá? E eles foram usados por muito tempo, tá? Nós convivemos com eles por muito tempo. Até que com a arquitetura Transformers, a partir de 2017, quando ela ganhou força, aí os embeddings passaram a ser construídos
com base nos modelos como BERT, que é um Small Language Model, são modelos menores, tá? Ou o T5, ou o Phi, o T5 é do Google, e o Phi é da Microsoft. Esses modelos são modelos menores, que têm uma janela de contexto bem menor, porque o número de parâmetros usados para construir esses embeddings é bem menor, tá? Mas eles têm algumas vantagens. Por quê? Porque localmente eles são bons, tá? Aquela palavra dentro de um contexto pequeno de palavras, ela é muito boa. Agora, se você quer pensar aquela palavra dentro de um vocabulário muito maior, ele sofre. Por quê? Porque ele não trouxe um corpus tão grande. Agora, um embedding. Vamos lá, temos 3 níveis aqui. O baseados em concorrência, o contexto é muito pequeno, é a concorrência de palavras nos textos. Então, é a palavra que aparece, quantas vezes aquela palavra aparece ao lado daquela outra num corpus de texto, certo? As small, elas levam em conta textos mais longos, mas também não é muito grande. Dificilmente passa de um parágrafo, tá? Como o BERT. Agora, a OpenAI, Llama 3 e Gemini, o contexto em que aquela palavra, o embedding que é construído para aquela palavra, o contexto é muito maior. Só que, sendo o contexto muito maior, dependendo da sua necessidade, da sua busca, você pode, eventualmente, perder. Por quê? Porque ele está levando em conta uma infinidade e você não quer aquilo, você só quer dentro de um contexto menor, certo? Então, acho que a escolha do embedding vai depender da sua necessidade. Mas esses são... Agora, exemplos para gerar embedding aqui, só para a gente ter uma... Vocês depois podem replicar isso. Outro exemplo que eu gosto de embedding é esse aqui. Vamos lá. Eu coloquei 3 sentenças, tá? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade e qual é a sua altura? Eu gosto de usar esse exemplo para explicar embedding, porque ele tem umas características interessantes que são: quantos anos você tem, semanticamente, é o mesmo que qual é a sua idade, certo? No entanto, eles não têm nenhuma palavra em comum, né? Certo? Enquanto qual é a sua altura é muito próximo de qual é a sua idade, em termos de palavras, certo? Mas semanticamente não tem. No entanto, quando você converte essas 3 frases em embeddings, você cria os embeddings delas, tá? E você calcula o cosseno, certo? Do ângulo, né, que foi gerado entre esses 3 embeddings, aí você vê a mágica do embedding, certo? Por quê? Porque o embedding vai fazer o quê? Esses são os embeddings, que não são nada mais do que listas de números, certo? E aí, quando eu peguei aqui o vetor de anos, certo? Peguei quantos anos você tem, o vetor de idade, qual é a sua idade, e o vetor altura, qual é a sua altura. E simplesmente calculei o cosseno, que é o que não é nada mais do que o produto escalar aqui dividido pelo produto aí do tamanho, né, de cada vetor, certo? Olha quanto deu o vetor anos com idade, deu 0,96, ou seja, cosseno, lembrando que quanto mais próximo de 1, melhor, certo? Mais próximo. Ou seja, agora vamos olhar o idade com altura, porque as frases são o quê? Muito parecidas. Qual é a sua idade, qual é a sua altura? Já caiu para 0,47, ou seja, dá para ter noção de como o embedding... Eu usei aqui, lembrando que eu usei um modelo, não sei se todo mundo tem familiaridade com Hugging Face, que é um repositório de modelos, tá? Open source, que você vai lá, baixa e você usa. Eu preferi usar ele, porque, dar exemplo dele, porque esse modelo aqui, eu acho que ele é baseado em BERT, tá? E ele é muito bom. Eu fico impressionado com os resultados para palavras e textos pequenos. Se você
se você aumenta muito, aí ele não dá conta, você vai ter que recorrer ao OpenAI, tá? Só que a OpenAI você tem que morrer com a grana, né? Para construir o embedding de um texto, você tem que morrer com a grana. Então, eu prefiro usar, tentar usar modelos gratuitos, certo? Trabalhar com eles e tentar, principalmente se o que eu tenho no meu banco são frases pequenas, eu prefiro tentar com eles e depois tentar com Gemini ou com o OpenAI, tá? Esse aqui é o modelo Paraphrase Multilingual Mini LM, tá? Dá uma olhada nele. Eu acho que ele é baseado em BERT, eu tenho quase certeza. Ele está no Hugging Face. Se você entrar no Hugging Face, você escolhe lá modelos, procura língua portuguesa, tá? E o task, tá? A tarefa, procura text similarity. E aí ele vai filtrar todos aqueles que têm para a língua portuguesa, similaridade de texto para a língua portuguesa. O que é mais baixado é esse aqui. Esse aqui está com uma casa de 10 milhões de downloads, tá? Ele acho que é o mais baixado. Mas ele é multilingual, né? Ele não é só para português. Mas para text similarity, eu acho que ele é um dos melhores, pelo menos na minha experiência, tá? Bom, agora vamos para o PG Vector. O PG Vector é uma extensão do Postgres que implementa isso, que implementa os embeddings no Postgres, assim, colocando de forma bem resumida. Facilita você armazenar embeddings no Postgres e calcular o que a gente acabou de fazer, calcular a distância entre um texto que está lá no Postgres, no banco, e uma query que você tem aqui, certo? Então você tem um texto que está lá, que já foi embedado, tá? Que já foi convertido em vetor, e aqui você tem uma busca, certo? Que você quer comparar com os textos que você tem lá no banco, e ele simplesmente vai facilitar esse processo. Você ia falar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, aí bom, tem que baixar o PG Vector e depois criar a extensão, tá? Agora, um aspecto muito importante é que, assim, quando você vai implementar, não dá para simplesmente, vamos supor, você pegou um texto lá de uma página, no meu caso, que trabalho com páginas, textos longos, não dá para simplesmente gerar o embedding desse texto, certo? E depois comparar uma frase pequena com o embedding de um texto imenso. Assim, o risco de erro é muito alto. Então, a técnica que se usa é criar o quê? Dividir o seu texto em chunks, em textos pequenos, certo? Embedar esses textos pequenos, e quando você vai comparar com o embedding desse texto pequeno, não, que é o chunk, não do seu texto inteiro, tá? Só que você vai construir o seu BAN, a sua tabela de tal forma que, diga. Olha, isso é um tema que vale a pena dar uma lida, varia muito, vai variar muito, vai variar do modelo, vai variar da sua aplicação, qual o seu uso, tá? Tem gente que usa, salvo engano, 200 caracteres como um tamanho. Na verdade é assim, você tem que começar a construir os chunks e testar para descobrir qual é o melhor para o seu trabalho. Você sabe? Não, ele vai trazer todos os chunks. Não, geralmente... Não, vamos supor, imagina que você tem um documento, certo? Uma página. Aí você dividiu esse documento em 10 chunks, certo? Em 10 chunks. Você pegou e dividiu em 10 chunks, certo? E aí você tem que criar um ID que informa tanto esse documento como cada chunk. Tá, certo? Você cria um ID para o documento e um ID para o chunk. E aí você vai justamente, quando ele retornar,
opa, deu a distância entre a sua query e aquele chunk é muito pequena, ou seja, deu match aqui, vamos dizer assim. Opa, então você já sabe qual é o documento que corresponde àquele chunk, certo? Agora, como você vai fazer, qual a sua estratégia? Para mim, no meu caso, me interessa saber qual é o documento em que está aquela informação. Então, uma vez que eu sei qual é o chunk em que aquela que deu match na minha query, eu já sei qual é o documento que eu tenho que extrair. Inclusive, eventualmente, você não precisa nem colocar seu documento no banco, sabe? Ele pode ficar só os embeddings lá, certo? Você pode deixar lá no S3 os seus documentos, porque você mantém no seu banco só os seus embeddings. Né? Uma correlação. Exatamente. Exatamente. Sabe? Eu trabalho com dados observacionais. Eu não mexo no meu texto. Agora, se a frase foi redigida novamente, aí acabou. Editada, acabou. Sabe? Exatamente. Você tem riscos muito grandes, exatamente. São os cuidados que você vai ter que fazer com o seu banco de dados. O pessoal da Timescale tem o PGAI, não sei se vocês já viram. Eles estão construindo algo. Eu não quis trabalhar com PGAI, eu fiz vários testes, mas como ainda é algo embrionário, eu fiquei com receio de trabalhar, de falar do PGAI. Mas para mim é promissor, porque ele resolve problemas como esse que você tá mencionando, sabe? Olha aqui, eu coloquei trechos de 100 a 300 palavras, certo? É bom, não é? Você que vai decidir na sua... e aí o que você vai fazer? Você vai, basicamente, assim, olhando numa forma muito simples, você vai criar uma tabela com o documento, né? O título aqui e o próprio conteúdo do seu documento. Você vai criar, supostamente, uma outra tabela com o ID do seu documento, o ID do seu chunk, certo? Com o chunk e o embedding, tá? E o embedding vai ter esse tipo vector, certo? É isso. Assim, numa implementação muito básica, e até ingênua, seria isso que você vai fazer, essas duas. E aí o que você vai fazer em seguida? Você vai fazer um select e usar esse operador. Esse operador aqui é o operador de distância, de distância euclidiana. Mas você pode usar cosseno. O cosseno é o mais popular, eu diria. Porque ele é tão rápido quanto os demais e ele tem alguns aspectos que apresentam vantagem. Então, basicamente, é você comparar o embedding que está lá, você converte o seu query em um embedding, certo? E compara os embeddings que estão lá com o seu embedding, com o embedding dessa query. Tá? Então, uma implementação muito básica é essa. Tá? Agora, por último, o que vem em seguida eu tenho lá 1 milhão de embeddings. O embedding da OpenAI, cada embedding da OpenAI são 1536 dimensões, cada embedding. Então imagine que você tem 1 milhão ou mais de linhas. Essa busca se tornaria extremamente lenta, né? Certo? Então, o esforço que tem sido feito é justamente criar índices, para otimizar aí essa busca. Existem os índices mais populares são esses approximate nearest neighbor, né? Ou seja, o vizinho mais próximo aqui. E uma aproximação ao vizinho mais próximo seria, chegar no vizinho mais próximo, sabe? Como vetores são grandes, um desafio é realizar buscas eficientes. Comparar um vetor de consulta com os demais tende a ser lento quando a base cresce. Para superar essa limitação, foram desenvolvidos algoritmos de busca aproximada, que não são mais do que agrupar vetores em um plano de alta dimensão. Você agrupa os vetores, tá? Os embeddings,
com base na proximidade semântica. Tá? Então ele não vai comparar um por um, ele vai comparar com aquele. Por exemplo, no caso do IVF flat, tá? Você vai clusterizar, tá? Você vai clusterizar os embeddings, tá? Os vetores, com uma proximidade semântica, você vai criar vários clusters, tá? E aí você vai comparar, você pode fazer um caminhos desse cluster e você compara com esse caminhos, tá? E aí você não vai comparar com todos, você vai comparar só com alguns, mas a partir de uma proximidade semântica. Você não precisa passar por todos. Isso reduz em termos de acurácia, claro. Você vai ter um sacrifício de acurácia, mas você vai ter um ganho de velocidade. Tá? É um equilíbrio entre velocidade e acurácia. O esforço é encontrar um equilíbrio entre a velocidade e a acurácia na construção dos índices. Tá? Tem o IV flat, que você... Está aqui o processo de construção. Além do IV flat, tá? Que eu vou partilhar com vocês a exposição. Tem o Hierarchical Navigable Small World, tá? Que é um algoritmo que foi construído ao longo aí de uns 15 anos, talvez, 10 anos e pouco. Assim, houve vários papers para construir esse algoritmo, que ele já não cria clusters, tá? De vetores. Ele não vai criar cluster, ele vai criar, na verdade, grafos, em camadas, tá? Ele vai criar grafos. Então você compara com poucos vetores no início, tá? Aí depois você vai para a próxima camada. Na próxima camada você você tem poucos vetores. Ele é próximo de qual vetor aqui? Próximo desse. Então esse vetor na próxima camada é próximo de qual? De quantos? Então a gente só vai para esse grupo em que ele é próximo, tá? Depois, ou vai para mais. Você é que vai definir quantos grupos você vai comparar. Certo? Então você vai comparando, por camadas, até você chegar nos vetores que são mais próximos. Certo? Vamos lá. Eu vou saltar aqui. Aqui a implementação do IVF flat, tá? Você cria o index, tá? Aqui você pode escolher qual é a distância, tá? Aqui está cosseno, mas você pode usar qualquer outro algoritmo de distância aqui disponível, certo? Tá? E aí você diz aí o número de listas. Quantas listas? Até 1 milhão, divide o número de linhas, tá? Por 1000. Tá? Acima, calcula a raiz quadrada. E aí a quantidade de clusters que você vai criar. Isso no IVF flat. Você vai criar, em cada cluster vai ter 1000 vetores, certo? 1000 embeddings, tá? E aí você também tem que, eu acho que aqui que você também informa também o número de probes, tá? Que salvo engano, acho que os probes são a quantidade não me lembro exatamente, acho que a quantidade assim, a quantidade de buscas que você vai fazer. Por exemplo, se você pegar esse 32, você multiplica 32 por 1000, você vai fazer busca em 32.000 listas, tá? De 1 milhão, por exemplo, tá? E aqui o HSNW, tá? Que é muito similar, né? Você constrói ele e o que o pessoal fala é que o IVF flat ele é rápido, ele é muito rápido, só que ele não é tão acurado, tá? O que o pessoal fala do HSNF é que ele é muito rápido também, ele é mais acurado do que... Porque
Porque o IVFLET, você vai pegar um conjunto de listas, tá? de clusters, e vai comparar com eles. Mas você pode facilmente deixar alguns de fora que não são, que são apropriados, que deveriam estar entrar na seleção e ficaram de fora. Esse risco é menor no HSNF. Tá? Só que o HSNF dizem que demora muito para construir o índice. O índice é muito demorado, tá? Para construir. Bom, gente, é isso. Eu estou usando o HSNF, tá? Pelo menos para o meu trabalho, tem sido bastante eficiente. Esse caso, por exemplo, de busca a gente precisava saber, num número muito grande de processos judiciais, que tinha muitas páginas, onde estava o procedimento de cessão de crédito, e nós conseguimos com bastante eficiência aí, tá? Bom, é isso aí, gente. Valeu.